Olá! O antagônico de hoje recebe aqui o juiz Líbio Moura, presidente da Associação dos Magistrados do Pará. Ele está voltando aqui, o Líbio já esteve com a gente. Líbio, é um prazer ter você de volta aqui. É, a gente é uma vida muito corrida, você está sempre aí viajando o estado, viajando para fora, trabalhando pelos juízes paraenses. Prazer te receber. Boa tarde. Como é que está a vida aí, Líbio? Vamos começar essa entrevista falando que é uma prestação de contas. Prazer é meu estar de volta ao Antagônico, ao seu público que é grande, que eu sei. Essa é a razão de eu estar sempre aqui. Obrigado. Vir e aceitar os convites. E realmente tenho feito um giro muito grande aí pela MEPA e estou aqui para prestar conta. Na primeira vinda que eu vim aqui como presidente, a gente falou que eu retornaria, ainda não acabou a gestão. Tá? É verdade. Líbio, a gente falava agora há pouco, antes de começar a gravação, no caso, o presidente da MEPA, ele não fica atuando como juiz. Eu tenho que te perguntar isso, desculpa, me corrija se eu estiver errado. Facultativo. Ele pode ficar atuando numa Pode mas ficar. me fala um pouco sobre isso. Ou ele pode só ficar trabalhando também, que já é muito trabalho, né? Você ter. Existem, por números de associados e tamanho de associação, a possibilidade de afastamento. Todas têm a possibilidade de um afastamento de integrante. Existem até a possibilidade de até 3 afastamentos. Por exemplo, a Associação dos Magistrados Brasileiros podem ficar 3 magistrados afastados, o presidente e quem ele escolher. Aqui no Pará, nós temos essa possibilidade de afastar mais de um, mas atualmente só eu sou afastado, presidente. Porque, assim, a agenda da associação ela é muito grande, né? Ela tem muitos compromissos, então fica muito difícil, por exemplo, você estar conduzindo uma audiência e, ao mesmo tempo, tentar atender o colega que possa estar precisando. É verdade. Então, é facultativo, né? Vou te dar um exemplo de quem ficou na jurisdição, o Silvio César Maria, que foi recentemente juiz auxiliar da presidência, atualmente está na corregedoria, foi nosso presidente e não se afastou da jurisdição. Ele tinha uma unidade judicial não tão tranquila, era uma unidade judicial grande, mas que não era daquelas que a gente diz que tem muita audiência. Então, a audiência consome muito tempo do juiz, por exemplo, a manhã inteira você tem que ficar fazendo audiência. E na MEPA, religiosamente, às 8 horas da manhã, as mensagens iniciam e não param mais. Então, é difícil. Líbio, nós estamos falando de quantos juízes hoje assistidos pela MEPA no Pará? Nós temos atualmente 465 associados e associadas. Eu tenho também a honra de, nesse período, ter trazido para a associação, mesmo sem ter tido concurso, não teve concurso nesses meus 2 anos e 2 meses da magistratura, mas tinha uma leva de juízes que não tinham ingressado na MEPA. Nós trouxemos, a semana passada nós batemos o número de 49 magistrados. Só para tu ter ideia, Evandro, nós somos a maior associação do norte do país, tranquilamente com quase o dobro do segundo lugar, que é a Associação do Amazonas, que tem 200 e poucos associados, nós temos 465. A Associação de Roraima, por exemplo, ela tem 52 associados. Ou seja, nesses 2 anos e 4 meses que eu estou, nós trouxemos quase uma associação inteira. Estás falando de associação de magistrados, né? Isso, associação de magistrados. Isso. Líbio, como é que é hoje essa lida? São muitas demandas, digamos assim, para a associação. Eu sei que quando você se elegeu, quando você chegou a presidente, tem aí aquelas tuas bandeiras, né? Sim. Você está conseguindo cumprir? Como é que está sendo isso? Sim. Tem coisas que você acha... Não, eu tenho visto, Sim. e você é muito bem visto, isso é público e notório. Mas isso não é fácil, né, Líbio? Não é fácil. Você recorda também que nós não tivemos disputa na eleição. Foi uma espécie de aclamação, chapa única. Então, nós não fizemos propostas de campanha, nós fizemos um plano de gestão, apresentamos à classe. Isso, falando de plano de gestão. Em 2022. Nesse plano de gestão, havia diversos programas, diversas ações que nós estamos implementando, conseguimos implementar, posso dizer que a maioria delas. Algumas ações foram surgindo pelo meio do caminho, diante da necessidade. Hoje eu tenho, acho que um grande desafio desses que eu posso dizer que eu ainda não cumpri, que é a revitalização da nossa sede campestre. Te digo isso porque a MEPA cresceu nesses 2 anos e 4 meses, como eu estou te dizendo, 49 pessoas que ingressaram, e a sede campestre se tornou um local de encontro da magistratura. Só para tu teres ideia, em média 50 juízes têm ido aos sábados lá nas 3 esferas de esporte que nós estabelecemos lá, o futebol, o tênis, o beach tênis, ou seja, 10% da magistratura frequenta a nossa sede campestre
levando em consideração que nós estamos espalhados pelo Estado. Isso é Então um é feito. fundamental. Levando em consideração espalhado pelo Estado, levando em consideração Por que é que difícil que tirar isso- o juiz de casa. Né? Por que acontece isso? Eu digo muito isso. Porque a sede campestre é o local em que a gente se encontra, em que você não precisa ter receio do local que você está, entre aspas, com seu igual, pode conversar ali tranquilamente, sabe que é um local, entre aspas, seguro pro relacionamento. Você sabe que né, a vida privada do juiz, infelizmente, é muito Agora, Líbio, muito visada. você fala assim dessa dificuldade, talvez, deve ser um mesclado de coisas, né? Porque a revitalização, ou reforma, sei lá como melhor dizer, exige tempo, exige dinheiro, uma série de coisas, não Sim, é sim, isso? É custos, disso que sim, você fala? principalmente custos. A associação, eu sempre digo isso para quem nos procura, fica pomposo ser uma associação de magistrados, mas nós vivemos das prestações, das mensalidades pagas pelos associados. E temos diversas atividades, né? Temos diversos compromissos, a manutenção das nossas sedes. Tem que fazer uma série de coisas com aquele orçamento. Isso, né? isso entra como se fosse uma coisa realmente que não está naquele cronograma, que precisaria de um planejamento maior, e aí 2 anos, 3 anos realmente é muito pouco. Mas é uma necessidade porque leva à congregação cada vez maior da magistratura, o congraçamento lá, a união da classe se faz ali, se fortalece muito no esporte. A gente falava agora há pouco, Líbio, da transformação da MEPA em Associação de Utilidade Pública. Fala um pouco sobre isso. Eu acho que eu acho que assim uma das bandeiras nossas da minha atuação na MEPA é o diálogo institucional. Então, dentro dessa bandeira de diálogo, da conversa com todo mundo, de estar em todo lugar que eu sou chamado, daí a necessidade realmente de estar afastado da jurisdição, porque eu fui recentemente com o desembargador Roberto Moura numa comunidade quilombola em Abaetetuba. Nós estivemos em Prainha. Nós dialogamos, então, com todos os segmentos. E no diálogo com a Assembleia Legislativa, com a LEPA, que tem sido uma parceira fundamental, o deputado Chicão e todos os deputados ali que apoiam a MEPA, tenho as portas abertas ali por todos os deputados e deputadas, surgiu essa ideia, né, de transformar a MEPA em utilidade pública, porque a nossa atividade tem essa finalidade, né? A magistratura é uma atividade pública, né, de relevante monta, e a MEPA também tem desenvolvido projetos de utilidade pública. Um desses projetos nasceu na nossa gestão, que é uma escolinha de futebol às terças-feiras, na sede, com crianças aqui da periferia de Belém que vão treinar no nosso campo. E ao final do ano participam também das nossas ações. No primeiro e no segundo ano, né? Primeiro e segundo ano de gestão, no final do ano, nós fizemos campanhas de arrecadação de cestas básicas, os juízes cotizaram, fizeram doações para a MEPA, nós fizemos a aquisição e distribuímos. Um grupo que foi beneficiado com essas cestas foram essas crianças do nosso projeto. Cestas, camisas, material esportivo, tudo isso a gente deixa lá, e mais do que isso, leva essas crianças para que um dia na semana eles fiquem no local que a gente treina lá, que a gente se encontra, possam usufruir do nosso Agora, campo. esse projeto, Líbio, que não deixa de ser, é muito interessante, mas exige dedicação, exige tempo, exige pessoal. Como é que Sim. vocês Nós temos um professor lá que faz a parceria, que reuniu esses alunos lá, professor Paulo, e ele leva os alunos lá para a MEPA. E aí a gente entra com a parte estrutural toda terça-feira, e eventualmente também quando eles precisam, a gente... Por exemplo, nós fizemos... Isso está desde quando, Líbio? Desde o início da gestão, desde os primeiros meses da gestão, nós começamos a tocar isso. Aí nós desenvolvemos uma escolinha de futebol dos filhos dos juízes, mas aí também é mais difícil, né? Porque nem todos têm filho na idade da escolinha, mas conseguimos fazer alguns jogos dos filhos dos juízes com os meninos do projeto, foi bem interessante. É bacana. Falando, Líbio, agora dessa tua itinerária, você está sempre viajando, a gente sempre conversa quando é possível por telefone, até essa entrevista é difícil marcar, porque eu estou correndo para um lado, você está correndo para o outro, mas eu vejo os colegas da magistratura, teus amigos, que você tem aproximado, você tem caminhado, você tem ido às comarcas. Também outra coisa fundamental. É promissor. O que você tem alcançado com isso? O que você tem visto do Estado do Pará? Como eu te falei, no plano de gestão, no plano de atuação da MEPA, nós propusemos um programa que chamava Diagnóstico de Comarcas. O que é isso? Você se deslocar às comarcas, às cidades onde os juízes estão, para verificar o que ele precisa.
tanto demandas locais específicas, como aquele juiz que não vem, né? Você sabe que a magistratura mudou. A magistratura, nos últimos tempos, e aqui no Pará também, ela não tem juízes que tem como alvo Belém. Entra aí um outro tema que a gente provavelmente deva tocar, que são as elevações de entrância. Então, não tem um alvo de Belém. Então, nem todos os associados da AMEPA vêm para as sedes social ou campestre. Então, é o momento da AMEPA ir atrás dessas pessoas. Juízes que são de São Paulo, juízes que são do Rio Grande do Sul, mas que vieram, passaram no concurso por Pará e ficam nas cidades em que eles escolheram, Marabá, Santarém, né, Itaituba. Então, focado nisso, me desloco, tenho ido a essas cidades, a essas comarcas, para ouvir o juiz. Algumas demandas, obviamente, são demandas gerais, né, são demandas, questão salarial, atividade de risco que está correndo no Congresso Nacional, né, a valorização do tempo de magistratura, que é outro assunto que está correndo no Congresso Nacional, mas outras demandas são, não, o carro aqui da comarca está quebrado, tem um ofício lá para a administração, está faltando despachar, eu anoto essas demandas, retorno e faço o elo com a administração do Tribunal de Justiça. Nós temos aí, Líbio, 144 municípios no Pará. Como é que está a tua andança aí? São 117 comarcas. Faltando de municípios. E como é que está essa tua andança? Tu já conseguiu Eu estive tranquilamente em 80 comarcas e te digo assim que algumas comarcas, são aquelas comarcas que têm mais movimentação, eu fui mais de uma vez a Marabá e Santarém, acho que devo ter chegado em 10 idas nessa itinerância aí. Marabá, praticamente de 3 em 3 meses eu estou passando lá, ou estou lá em alguma atividade. Parauapebas, que é a minha comarca do coração, estive lá acho que umas 3 ou 4 vezes. Itaituba lá, sua terra, minha terra. fui lá. Esse Santarém, feedback tem dado vezes. resultado, Líbio? Esse feedback sim, porque alguns colegas, como eu disse, não teriam contato com a AMEPA se a AMEPA não fosse lá. Porque não tem como destino Belém, não viriam aqui, então nós vamos até lá, fazemos reuniões, às vezes num jantar à noite com os colegas a gente pega uma demanda ou uma dica, ou um feedback de alguma coisa que também nos faz mudar o foco, tudo isso é muito interessante. Isso é o tema que a gente ainda vai voltar, porque realmente é de fundamental importância essa visita, essa presença da MEPA no interior, mas a gente vai voltar nesse tema no próximo bloco. A gente volta daqui a pouco. De volta aqui na entrevista com Líbio Moura, presidente da MEPA. Eu quero convidar todos vocês, gente, para o dia 14 de agosto, em aniversário do Antagônico, lá no Mangueirão, uma grande noite, uma grande festa, com Raça Negra e Paulo Ricardo. Líbio, tu não pode faltar. Estamos convidando aqui, além dos nossos leitores do Antagônico, que está nos assistindo, o pessoal da Rede TV, esse programa aqui, lembrando que é o programa feito, o Antagônico Entrevista, em parceria com a Rede TV, que está nos assistindo, exibido toda quarta-feira. Estamos convidando, Líbio, também todos os juízes, tá? Vamos convidar não são da minha época esses grupos, mas... para essa grande festa. Líbia, a gente vamos voltar nesse assunto, que a gente está falando do juiz sair de Belém para ir visitar as comarcas. E a dificuldade, Líbia, que tu tens encontrado nessas comarcas, tem conseguindo corresponder? Tu tem visto de perto as necessidades que tem essas comarcas e tem trazido essas... Isso, essa é a grande sacada de você, por exemplo... Eu tive a minha carreira voltada para o sul do Pará, conheço a realidade do sul do Pará, de circular ali, de carro ali, eu circulo tranquilo porque conheço. Mas algumas são desafiadoras. O Marajó, como você estava citando, realmente existem locais no Marajó que é difícil em qualquer circunstância para chegar, para se estabelecer na cidade, né? Isso é sempre uma dificuldade. Locais distantes, por exemplo, estive recentemente em Prainha. Prainha, numa lancha rápida saindo de Santarém, você leva 4 horas, né? Então, indo e voltando com o presidente do tribunal, nós levamos 8 horas de viagem. Quer dizer, você ter uma estruturação nessas cidades, precisar de um apoio numa cidade dessa, é sempre um desafio. E sempre você tem que ter muita cautela, porque você sabe que, às vezes, envolve questões de segurança, retiradas de presos, deslocamento da própria autoridade. Então, perceber isso, ir a esses locais, nos dá também
essa outra visão que, mesmo na magistratura, não tinha. E nas comarcas, Líbia, nas comarcas, assim, dentro do dia a dia, o que que tu tem enfrentado, digamos assim, o que que os juízes do interior têm, assim, de questões? Olha, está faltando, a gente está precisando O que disso. nós temos, o que sempre esbarra com cobrança e desafio, são as estruturações que a região precisa, não falo só da magistratura precisa. Uhum. Hoje nós vivemos a realidade do PJE, que é o processo eletrônico. É. Né? Os processos, nós não temos mais autos físicos. E desafios, problemas, serviço de internet. Cai, internet não tem sinal adequado o dia inteiro. Isso nos coloca numa situação de desigualdade num comparativo nacional. Acho que você deve ter percebido na gestão anterior, desembargadora Nazaré, o Tribunal de Justiça ganhou um prêmio do Conselho Nacional de Justiça, que é o selo ouro. Nós estamos à beira aí de conseguir o selo diamante esse ano, se tudo der certo. A magistratura está trabalhando para isso. Esse selo, para a sociedade compreender o que é uma classificação de um bom serviço prestado, de números alcançados pela magistratura, números que são estabelecidos pelo CNJ, metas, e nós ganhamos apesar de, né, nós temos uma estruturação que não pode ser comparada com o sul do país, por exemplo. Né? Você pegar uma comarca de médio porte, né, de Santa Catarina, comparar com uma do Pará, uma desigualdade absurda. Você tem aqui o período de queimada no Pará, você queima o cabo que leva a fibra ótica para as comarcas, você tem 1, 2, 3, 4 dias parado o sinal. Como depois, no apurado de um mês, você vai comparar com cidades que não têm isso, que não sofrem isso. Mas elas são levadas ao CNJ de modo igual, e né, é sempre um reclame nosso. Uma das ações que nós tivemos também nesses 2 anos e 4 meses aqui de gestão foi a vinda do ministro Barroso, num projeto da AMB, que se chama Diálogos da Magistratura. Então, essa foi uma questão que nós levamos diretamente, assim como eu estou aqui com você, eu conversei diretamente com ele, que são critérios distintos para a região norte, para a aferição do que a gente trabalha aqui. Eu não posso ser comparado com uma comarca do sul do país, porque eu tenho dificuldades e desafios distintos. Né? As metas estabelecidas pelo CNJ, elas deviam ser particularizadas. O CNJ tem caminhado um pouco para isso, e te digo que agora, um pouco mais de um mês, veio uma regulamentação que chama comarcas de difícil provimento. O tribunal está regulamentando, sob determinação do CNJ, que é remunerar locais, remunerar os juízes e os servidores, depois serão remunerados, ainda está só nos juízes, que são de difícil lotação de juiz. Provavelmente aqui no Pará deve entrar, sem dúvida alguma, Jacareacanga. Um exemplo. Verdade, entendeu? Uma comarca que ali você não consegue fixar o magistrado. Por uma série de fatores. Por uma série de fatores. E eu digo, eu aumentava isso no diálogo com o ministro Barroso para dizer que não são só determinadas comarcas no Pará que são de difícil provimento. O norte do país é de difícil provimento. Isso é um tema interessante, sempre vai ser muito discutido, porque o advento da internet, eu acho que ele trouxe muita agilidade para o meio do jurídico e tal. Mas, assim, eu lembro que há tempos atrás, eu não sei como é que está agora, eu estou te perguntando, existia aquela situação, o cara cometeu um crime no município. Vamos fazer um exemplo aqui. Cometeu um crime em Altamira, aí foi preso em Belém, ou está cumprido no presídio em Belém. Chega o dia da audiência, ele é levado para lá de carro, de barco, hoje em dia isso acabou hoje não. Porque você tem... Porque existe, às vezes chegava, olha, o juiz não está, ou aconteceu, ou o promotor não veio, tá, volta. Hoje isso já está mais pacificado. Sem dúvida, eu posso dizer pelo período que eu estou na magistratura. Antigamente você deixava de realizar diversas audiências por falta de viatura para levar o preso. Né? Pessoal, para o Estado. E aí, com a informatização, com as centrais, hoje a SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, tem centrais de videoconferência, então o preso fica ali, as principais cidades também têm, né, essa central que você pode fazer audiência. Inclusive, também do ponto de vista processual, nós estamos caminhando para o fim daquelas chamadas cartas precatórias, que era uma ordem que o juiz mandava para outra, ouvia uma testemunha lá na outra comarca. Né? Agora você manda um link
aquela testemunha entra de onde ela estiver e ela é ouvida. Então, nós estamos cada vez menos exigindo cartas precatórias porque se tornou uma realidade. Você acessa o link e é ouvido em qualquer lugar. Então, o que Tribunais tu do acha, Lívia, júri. das audiências, falando você como juiz, como magistrado, essas audiências online, agilizou muito? Sim, Ajudou muito? sem dúvida Tem lado nenhuma. positivo, lado Sim, negativo? existem alguns casos, aconteceu já comigo, existem alguns casos, não te dá sem demérito nenhum aqui a um lado ou outro, mas oitiva de testemunha de defesa ao lado, dentro do escritório do advogado, ao lado do advogado, e você não tem a câmera, né, pegando o ambiente todo, então você vê que a testemunha olha para o lado e a testemunha tenta seguir um comando, mesmo o juiz fazendo as perguntas. Isso é um lado ruim. Realmente. Então, aconteceu comigo isso, por exemplo, cheguei a suspender a audiência nesse sentido para marcar presencialmente, né, mas no geral, tirando exemplos raríssimos, no geral é muito mais proveitoso do que problemático, sem dúvida nenhuma. Porque a agilidade, né, você não precisa ficar deslocando as pessoas, colhendo termos para assinar, isso não existe mais, né? Repetindo frases. É verdade. Voltando na MEPA e voltar à tua gestão, não sei como tu usou, sem demérito às outras, mas tu tem se aproximado muito das instituições, né? A MEPA, vocês têm dialogado com o tribunal. Como é que está isso com a OAB? Como é que está essa convivência? Isso, tá com as portas abertas, graças a Deus, assim, a esse O diálogo funciona muito, né? esse diálogo. A gente tem evitado muitos problemas, tem um diálogo muito saudável com o atual presidente da UAB, o Sávio. Há poucos dias mesmo, o Sávio me mandou uma mensagem que era uma situação corriqueira de expedição de alvará de soltura de casos de pessoas de fora. E ele disse, não, eu ia mandar um ofício, mas eu preferi primeiro te ligar para ver se a gente consegue resolver. E a gente consegue resolver, são pequenos pontos. Nós fizemos uma reunião em que nós ajustamos, por exemplo, algumas demandas, que existe isso também. Existem demandas que funcionam muito mais cobradas de fora para dentro, é natural, né? Vindo das classes para dentro do Poder Judiciário. A minha participação em relação à administração do TJ é fazer as demandas muito mais dos juízes, né? E não demandas que são da advocacia. Então, a gente tenta ajustar isso no diálogo. Olha, essa demanda aqui é tua, batalha que a MEPA tá junto, mas é uma demanda que acho que vem de vocês. A nossa é essa aqui. Se você fosse enumerar hoje, Lívio, qual seria, tu como presidente da MEPA, qual é hoje o maior clamor da classe, digamos assim, olha, Evandro, a maior dificuldade que se tem hoje, o maior desafio? Eu acho que quando eu vim no início aqui, e ainda hoje permanecem dois temas que são fundamentais para o fortalecimento da magistratura. Um, que é do ponto de vista salarial, que aí todo mundo vive criticando a magistratura sobre penduricalhos, sobre excesso de salário, mas, na verdade, nós temos uma certa instabilidade nos ganhos. Todos os ganhos que a magistratura tem hoje, eles são instáveis. Eles são estabelecidos em algum momento e são precários do ponto de vista de que amanhã podem ser retirados. Nós temos hoje um grande, digamos, ganho que se chama licença compensatória, que o CNJ estabelece um número mínimo de processos máximo de processos que você pode julgar. Ultrapassado aquele número, você passa a ter direito a um percentual de folga que se converte em pecúnia. Isso é provisório, isso a gente não leva para aposentadoria. Então, acaba sendo uma coisa que demora, faz com que as pessoas fiquem trabalhando, não se aposentem para poder receber. E aí, dentro desse tema, nós temos uma questão que é fundamental para a magistratura, que tramita no Congresso Nacional, que chama VTM, que é a valorização do tempo de magistratura. Creio que eu devo ter falado isso na primeira vinda aqui, e vou repetir. Hoje, se você tiver um juiz na primeira instância, por exemplo, uma comarca que o cara quis ficar lá, está 20 anos lá, e entra um juiz do concurso novo, hoje entra um concurso novo, o cara ganha a mesma coisa desse juiz que tem 20 anos. Então, isso é um ponto de desigualdade na magistratura, e isso foi estabelecido lá em 2005, quando
se tirou o termo remuneração e se passou a chamar de subsídio, que é uma cota única. Então, o VTM ele vai trazer uma justiça para o tempo de serviço de quem está na magistratura. E é uma das pouquíssimas carreiras que não tem essa valorização do tempo. Isso tramita no Congresso Nacional, é um tema sempre espinhoso, porque é difícil explicar para a sociedade. Né? Sempre recorrente. É difícil explicar para a sociedade, mas é preciso que a sociedade compreenda que quanto mais fortalecido seu magistrado esteja, melhor vai ser a sentença que ele vai entregar. E ele se fortalece estando, né, salvaguardado de qualquer tipo de cooptação. Não. Então, o VTM é uma dessas demandas. A segunda demanda, que eu acho que é muito mais compreensível, muito mais sensível e tem que ser abraçada por todos, se chama a atividade de risco. Hoje, numa audiência, o policial que está levando o preso, ou o policial que prendeu o preso, tem atividade de risco. E o juiz que vai dar a sentença e dizer, olha, você vai ficar 30 anos na cadeia. Não tem atividade de risco reconhecida. Quer dizer, é uma desigualdade. Vai colocar de lá. Então, quer dizer, é uma desigualdade numa situação que é indiscutível. Nós tivemos a aprovação pelo Congresso Nacional, foi vetado pelo presidente da República e está no aguardo de uma derrubada de veto ou não pelo Congresso Nacional. Mas é fundamental isso, porque o que tem acontecido nesses dois temas? E talvez as pessoas não compreendam isso. Nós estamos sofrendo hoje uma debandada do Poder Judiciário. Muitas pessoas não fazem concurso porque não veem na magistratura o atrativo da carreira. Você consegue ser atrativo numa procuradoria, você consegue ser atrativo, inclusive, na atividade privada e não vai para a magistratura. Nós temos hoje o que se chama de Exame Nacional da Magistratura. Nós não temos 10 mil pessoas aptas no Exame Nacional da Magistratura. Nossa, mas é isso. A gente retorna daqui a pouco para o terceiro bloco dessa entrevista com Líbio Moura. Estamos de volta aqui na entrevista com Líbio Moura, presidente da MEPA, e eu quero de novo aqui, a gente está sempre fazendo convite. Líbio, dia 20 de dezembro, outro show lá no Mangueirão, tá? Festival Antagônico de Música, teremos lá Fábio Júnior, Amado Batista, João Bosco Vinícius e Roberta Miranda. Vai ser uma grande festa. Convidando você novamente, os nossos juízes, para estarem presentes. Dia 20 de dezembro vai ser o presente de Natal. Mas vamos voltar aqui à nossa conversa. Vamos falando um pouco de CNJ, essa aproximação com o CNJ, que a gente falava agora há pouco. Sim. Como é que tem sido, Líbio? Você mesmo está empenhado nisso? Me fala um pouco sobre isso. Assim, com o Conselho Nacional de Justiça, na gestão do ministro Luiz Barroso, ele virou os olhos para o Pará, virou os olhos para a Ilha do Marajó e deu esse encargo a uma conselheira, que é a conselheira Renata Gil, que foi presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a única mulher presidente, a Renata Gil, e ela iniciou no Marajó... Ela tem vindo aqui, né? Ela iniciou lá um projeto... A Luísa Brunet, teve um pessoal próximo, pessoal do tribunal. Justamente nesse projeto que se chama Ação para Meninas e Mulheres do Marajó. Uhum. E a vinda da Renata aqui, nós já conhecíamos do associativismo, mas nos permitiu também nos aproximarmos dela para mostrar não só o Marajó. Eu estive lá com ela no Marajó, em todas as vezes que ela veio, nós fomos a Soura e Salvaterra, depois fomos a Breves, Portel, e na última vinda dela fomos a Ponta de Pedras. Mas entre uma viagem e outra dela ao Marajó, eu a convidei pela AMEPA, dentro desse projeto que eu tinha te mencionado, que chama Diagnóstico de Comarcas, para ela vir para o Pará, para nós sairmos de carro daqui de Belém a São Félix do Xingu. Isso aconteceu em janeiro desse ano. Ela veio no dia convite. 7 de janeiro, desceu aqui, nós a apanhamos de carro e fomos... Aventura! 2.000 quilômetros, né? Mais de 2.000, 1.000 e pouco de ida, 1.000 e pouco de volta. Né? Passamos aí 3 ou 4 dias na estrada, passamos por todas as comarcas que ela pode ter a percepção do que é o sul do Pará, sul e sudeste. Fomos a Paraupebas, né? Não podia deixar de apresentar a minha comarca. Isso se chama de tratamento de choque. Mas é fundamental isso. Uma melhor forma de mostrar a realidade do que fundamental isso para aqueles temas que eu estava lhe falando. O CNJ estabelece as regras nacionais. É preciso que o CNJ compreenda que São Félix do Xingu não é igual ao Camboriú lá, ou sei lá, a comarca que seja lá do
do sul, sudeste do país. Cheguei esse é um detalhe engraçado, eu cheguei em São Félix do Xingu com a Renata, 2025, né? Com a mesma coisa que me aconteceu lá quando eu fui com o juiz da Vara Agrária em 2005. Zero sinal de telefone. Não tinha sinal. Fomos para uma audiência pública lá que o 20 juiz... anos depois, é 20 isso? anos depois, a mesma situação. Eu disse, Renata, me diz como é que um juiz pode ter uma produtividade elevada, ou ter um serviço de excelência com esse panorama, com essa dificuldade dele se comunicar. Então, é uma percepção, ela mesmo colheu os dados de ser a cidade com maior número de desmatamento ainda, né? Então, é uma coisa que leva em consideração. Sentiu na pele o que sente o magistrado lá, as pessoas da sociedade meio que na defensiva de dizer que não precisam, né? Não precisavam daquela visão sobre aquele local, que existe isso no nosso trabalho, em algumas comarcas você sente que você é repulsado em vez de ser acolhido, então isso é importante, ela viu isso diretamente, dizer, não é bem assim, a gente não é a comarca que mais desmata, não sei o quê, nós somos imensos, mas é uma compreensão. Isso é curioso. Você saiu do quê? Você sabe que saiu daqui em comboio? Você sabe que tem Não, dois não, carros? apenas um carro, um carro daqui, Saiu cedo, alça viária, como aquela viagem de praxe, alça viária, Moju, Tailândia, Goianésia, dormiu no caminho, né? Jacundá, Chegou desse seguinte, não é isso? pernoitamos em Marabá, no dia seguinte fomos Xinguara, Orilândia, Tucumã, São Félix. Aí fizemos uma reunião em São Félix, uma espécie de uma audiência pública com comunidade e as autoridades de lá. Voltamos, no meio do caminho tinha um ramal que levava a Canaã dos Carajás. E aí nós decidimos entrar naquele ramal, estávamos acompanhados do juiz de São Félix à época, o doutor Gessinei, parceiraço nosso, que também é uma outra coisa, o juiz nos acompanha, isso é interessantíssimo, porque ele vai tendo a oportunidade de conversar, de mostrar, um juiz mais novo na carreira, vai tendo a oportunidade de discutir outros temas e tirar dúvidas, e como a conselheira ainda mais. Essa aproximação que você já está, acho que você tem conseguido mostrar esse olhar daqui da Amazônia, esse olhar da coisa para fora. Com certeza, Tem com certeza. sensibilizado Só para ter essas ideia, questões. nessa curva que nós fizemos para não voltar pelo mesmo local, quando a Renata viu a cidade de Canaã dos Carajás, ela ficou impressionada, porque de tudo que a gente tinha visto, aquela cidade tinha uma estruturação melhor. Ainda estava com as luzes de Natal, né? Como parece na música lá do Faroeste Caboclo, ainda estavam as luzes de Natal, e essa cidade aqui é muito boa. Nós ficamos lá em Canaã, circulamos lá, falamos com a prefeita da cidade, e no dia seguinte passamos para Alpebas, Serra Pelada, e fizemos o trajeto de volta para Belém. Então foi uma experiência ali, né, enriquecedora, tenho certeza, para a Renata, que já se colocou à disposição para voltar agora em julho, para ir de Marabá a Santarém. Vai ser uma outra aventura que a gente vai fazer pelo outro lado da Transamazônica. Ela com certeza virá, Desafio, né? ela veio recentemente, em 2 semanas que ela esteve aqui em Belém, e disse que viria para essa nova empreitada aí. Mas o fundamental, o mais importante é ela levar essa informação. Olha, a gente esteve em Serra Pelada, conversou lá com as pessoas que ainda moravam em Serra Pelada, para mostrar o quão diferente é. Não é melhor nem pior, mas são desafios distintos que o Poder Judiciário precisa ter visão. A gente estava falando, Lívio, e isso é muito importante. Você falou dos percalços da profissão e do exercício da judicância. Vamos falar um pouco de morosidade, que é um tema sempre recorrente, né? Agora mesmo, eu acho que a OAB entregou um relatório para o presidente do tribunal, Sim. falando justamente para achar caminhos para essa morosidade do judiciário. O que você acha sobre isso hoje? Né? E não estamos falando, não é um eu acho só do Pará, eu acho é a que nível nacional. nesse instante que a gente está tendo essa conversa, nesse momento histórico que a gente está tendo essa conversa, vai acontecer uma virada de chave em relação à morosidade com o fenômeno da inteligência artificial. Eu acho que daqui a uns anos nós vamos estar conversando não sobre números significativos, mas sobre qualidade de julgados. Porque o CNJ já regulamentou, o Tribunal de Justiça já tem ferramentas nesse caminho, né? Recentemente ganhou até prêmio com uma funcionalidade que se chama Zé Preca, que é do Precatórios, o Charles
Menezes, que é o organizador, questão de 2 semanas atrás, que é de inteligência artificial, que é o uso da inteligência artificial para diminuir essa enxurrada de demanda que nós temos. Agora, a morosidade é um fenômeno multi, né, fatorial, né? Ele não pode se dizer que é culpa de um juiz que passa o dia inteiro dormindo, que eu acho que é a visão que algumas pessoas têm, né? Querem É um problema essa visão. que os Muito advogados pelo contrário, se você Acho pega que o próprio juiz também. você pegar Fica- os números de produtividade do judiciário brasileiro, nós, sem dúvida alguma, nós somos um dos judiciários mais produtivos do mundo, não tenha dúvida. O nosso problema não está na produção, nosso problema está na litigiosidade significativa que esse país tem. Por que ela tem uma litigiosidade grande? Porque os outros segmentos que deveriam funcionar não funcionam. Vou te dar o exemplo das principais demandas: telefonia, né? Serviço de energia elétrica, que são serviços delegados do Estado, a começar daí. São serviços delegados. Você receber ligação o dia inteiro no seu telefone, lhe cobrando dívidas que você não tem, ou lhe oferecendo serviços que você não quer, e não fornecendo o serviço que você paga. Isso acarreta uma enxurrada de ações. O serviço que é delegatário, que poderia ser regulamentado pelas agências que foram criadas lá em 1998 e que não funcionam a contento. Isso vem esbarrar no judiciário, né? O populismo na classificação e na utilização do direito penal para determinadas atitudes pequenas e a não persecução de atitudes grandes, da macrocriminalidade. Nós ficamos esbarrados na criminalidade pequena, né? Nos crimes de pequena monta, num tráfico de droga de pequena monta, uma discussão que precisa ser amadurecida pela sociedade, para que a gente possa diminuir esse fenômeno. Aí é que eu lhe digo, nessa enxurrada ou nesse conjunto de fatores, o judiciário, isso aí falo com a tranquilidade maior do mundo, é o menor dos problemas. Não é a impressão que se passa que talvez o juiz durma a tarde inteira depois de tomar açaí. Não é isso. O juiz paraense é produtivo, o juiz brasileiro é muito produtivo, a Suprema Corte do Brasil é produtiva ao extremo em relação às outras Suprema Corte. É verdade. A gente já se aproxima do fim dessa nossa entrevista, eu queria falar um pouco contigo sobre Quinto Constitucional. Daqui a pouco está chegando aí, provavelmente, um novo associado. O que você está achando dessa corrida? Eu achei muito demorado entre o início e o final, né, da escolha aí. Temos 20 e poucos candidatos. O que você acha disso, Líbio? É um processo que a gente só acompanha, né? Nós somos só olheiros desse processo, a gente fica ao largo acompanhando, obviamente acompanha com atenção, porque alguns candidatos que eu tive contato do Quinto Constitucional, eu sempre tenho falado a mesma coisa. Uma coisa é você, como advogado, com a visão do Poder Judiciário, no dia seguinte que você for escolhido, né, no processo todo, lista tríplice, governador, e sentar na cadeira do Poder Judiciário, você vai ver que os desafios são outros. Então, é pegar esse olhar que a pessoa está hoje aqui do lado de fora e conseguir levar para essa cadeira quando ele sentar. Esse é o grande desafio do Quinto, porque vai ver que você vai esbarrar nisso. É deixar de ser pedra e virar vidraça, né? E assim, mais ou menos. Mais do que isso, levar essa compreensão de que por que determinados temas são desse modo. A morosidade, por exemplo. Quando ele sentar na cadeira, ele vai dizer, mas como? Se eu tenho 5.000 ações só para mim, com um sistema que não funciona, um sistema eletrônico que depende da internet, a internet não funciona no meu estado, ou o sistema que foi escolhido para a utilização desse processo, ele não é adequado, ele não se comunica. Para ter ideia, são vários sistemas que nós apresentamos, operamos na justiça. Quando você no criminal, por exemplo, você sentencia uma pessoa e a condena, você faz no PJE. E esse processo em seguida passa para a execução penal, ele muda de sistema. Chama CEU. Esse sistema aqui não comunica com esse outro. Então, isso para a gente, do poder público, é incompreensível. Por que não comunica? Né? Por que no meu telefone atualiza rapidamente e no serviço público nós temos essas limitações? Então, são temas que a sociedade não sabe, que nós esbarramos todo santo dia com as mãos amarradas. Nós sabemos como fazer isso. Líbio, foi um prazer te receber aqui novamente.
Carrega a tua cruz, é o que eu posso dizer. Você tem uma caminhada longa, entendeu? Deve vir a eleição aí novamente, já agora em novembro. E eu quero deixar aqui as nossas câmeras para as suas considerações, para você dar seu recado para os nossos juízes. Eu queria agradecer mais uma vez, dizer à magistratura do Pará que é uma honra realmente estar nessa função. Não é uma coisa que eu caí de paraquedas, eu construí minha carreira para chegar à MEPA e tenho feito o que eu me propus, o que eu me propus a fazer nessa caminhada, que é dialogar. Eu acabei de fazer, de ontem para hoje, o prefácio da nossa revista lá, da Juspará, e o tema desse prefácio era justamente isso, a constância do diálogo. O que nós queremos é isso, é conversar com as pessoas, é estar aberto à sociedade e mostrar esse lado que a sociedade precisa compreender da magistratura. E assim a gente encerra mais um programa, agradecendo ao Lívio Moura, agradecendo aos telespectadores da Rede TV, aos amigos do Antagônico. A gente retorna na próxima quarta-feira.